Eles começaram como vilões disfarçados de heróis. Mas com o tempo, a atuação virou rotina, e a dúvida nasceu: e se ser herói não for mais fingimento? Em Thunderbolts Anual 1997, a equipe enfrenta seus próprios passados, e uma escolha que vai definir seus futuros. Os Thunderbolts conquistaram a confiança do público, mas ainda vivem um teatro. Liderados por Citizen V, na verdade, o Barão Zemo, eles seguem um plano, fingir heroísmo até terem poder o suficiente. Songbird e Mach-1 se adaptam à vida de vigilantes. Atlas, que antes se via como vilão, começa a sentir orgulho por salvar vidas. Em uma entrevista para a TV, eles mantêm o personagem. Mas a atuação começa a pesar. Em uma missão simples, o grupo resgata civis presos num prédio em colapso. A ação é real, o risco também. Songbird hesita, salva uma criança e sorri. Isso, e é bom. Zemo observa em silêncio. Ele começa a se perguntar: e se eles deixarem de obedecer? Em paralelo, Tecno trabalha em segredo em uma subrotina escondida nos sistemas da base, coletando dados de todos os membros. Eles não são mais confiáveis. Nem Zemo. Após o resgate, Mach-1 recebe uma carta: o governo está investigando seu passado. O disfarce está começando a ruir. Zemo convoca uma reunião. Ele fala em lealdade. Mas no fundo, todos estão se perguntando: ainda vale a pena manter a mentira? Os Thunderbolts conquistaram a confiança do público, mas ainda vivem um teatro. Liderados por Citizen V, na verdade, o Barão Zemo, eles seguem um plano, fingir heroísmo até terem poder o suficiente. Songbird e Mach-1 se adaptam à vida de vigilantes. Atlas, que antes se via como vilão, começa a sentir orgulho por salvar vidas. Em uma entrevista para a TV, eles mantêm o personagem. Mas a atuação começa a pesar. Em uma missão simples, o grupo resgata civis presos num prédio em colapso. A ação é real, o risco também. Songbird hesita, salva uma criança e sorri. Isso, e é bom. Zemo observa em silêncio. Ele começa a se perguntar: e se eles deixarem de obedecer? Em paralelo, Tecno trabalha em segredo em uma subrotina escondida nos sistemas da base, coletando dados de todos os membros. Eles não são mais confiáveis. Nem Zemo. Após o resgate, Mach-1 recebe uma carta: o governo está investigando seu passado. O disfarce está começando a ruir. Zemo convoca uma reunião. Ele fala em lealdade. Mas no fundo, todos estão se perguntando: ainda vale a pena manter a mentira? O grupo retorna à base após a missão. As câmeras da imprensa os seguem com entusiasmo. Mais longe das luzes, os conflitos se intensificam. Songbird confronta Mach-1: você tá diferente. Ele desvia: só tô tentando fazer a coisa certa. Mas os dois sabem que isso não era parte do plano. Enquanto isso, Atlas tenta visitar sua antiga vizinhança. Disfarçado, observa sua família de longe. Mas quando tenta se aproximar, é ignorado. Ele é um fantasma para o passado, e um disfarce para o presente. No subsolo, Tecno ativa protocolos ocultos, gravando conversas e criando um dossiê de todos os membros. Em uma conversa privada, ele diz a Zemo: está fugindo do controle. Zemo não admite, mas sabe que Tecno tem razão. Ele decide criar uma situação de teste e simula uma ameaça iminente vinda do espaço, falsificando dados para ver como a equipe reage. Os Thunderbolts se mobilizam, confiando em suas ordens. Mas Zemo observa atentamente. Songbird propõe evacuar civis primeiro. Atlas concorda. Mach-1 hesita diante de comandos agressivos. Todos questionam. Pela primeira vez, Zemo não vê soldados. Ele vê pessoas. E isso o incomoda mais do que qualquer falha no plano. Durante a falsa ameaça espacial orquestrada por Zemo, algo real acontece: uma emergência em um hospital próximo exige ação imediata. Um incêndio se espalha, colocando dezenas de vidas em risco. Os Thunderbolts decidem intervir, sem ordens. Songbird voa direto para o centro do caos, abrindo rotas de fuga com seus campos sonoros.
Atlas ergue parte do prédio com as mãos, evitando um desabamento. Mach 1 carrega pacientes pelas janelas, um a um. Tecno hesita, mas acaba isolando o sistema elétrico para conter o fogo. A imprensa capta tudo. O público reage com adoração. Eles salvaram vidas. Zemo observa de longe. Sozinho. O plano dele era outro. Mas o time age por conta própria, se funciona. No fim do dia, a cidade os chama de heróis. E ninguém está fingindo. Mais tarde, na base, Zemo confronta Tecno. Eles estão saindo do script. Tecno responde, ou talvez estejam escrevendo um novo. Em silêncio, Zemo caminha pelos corredores. Ele escuta risos. Conversas verdadeiras. Um time que antes era apenas fachada. Ele entra em seu quarto, encara seu antigo uniforme de Barão Zemo. E o guarda. Pela primeira vez, ele pensa em desistir da máscara. Zemo reúne a equipe. Pela primeira vez, não como comandante, mas como alguém tentando entender o que restou. Vocês fizeram o certo, mas fora do plano. Songbird rebate, e talvez seja a hora de mudar o plano. A tensão cresce. Atlas exige saber quem ainda está comprometido com a mentira. Tecno desconversa, mas todos percebem o incômodo. Mach 1 confessa, o governo me procurou. Eu vou ser investigado. O silêncio é pesado. Songbird se levanta, se vamos cair, que seja por algo verdadeiro. Zemo não responde. Em vez disso, caminha até a sala de comunicações e apaga arquivos estratégicos, dados secretos, nomes, rotas de fuga. Tecno observa em choque. Você tá desistindo? Zemo olha pela janela. Não, tô escolhendo. Naquele mesmo instante, autoridades chegam à base. Querem explicações. O time se posiciona, ombro a ombro. Nada é dito. Mas há uma certeza, e não estão mais fingindo. Um oficial entrega documentos a Mach 1. Tem chance de um acordo. Mas vai ter que contar tudo. Ele encara os papéis. Songbird segura sua mão. Zemo sai da sala. No reflexo da porta, o símbolo dos Thunderbolts, ainda de pé, mas diferente. Agora, real. O interrogatório começa. Um a um, os Thunderbolts são questionados sobre seu passado e suas reais intenções. Mach 1 é o primeiro. Ele admite tudo, os crimes, a farsa, o plano inicial. Mas termina com um olhar firme. Hoje, eu acredito no que fizemos. Songbird confirma, sim, fomos vilões. Mas escolhemos salvar pessoas. Os oficiais não sabem como lidar com aquilo. Eles esperavam mentiras, defesas vazias. Recebem verdades cruas e um pedido de segunda chance. Zemo, por fim, entra na sala. Ele está sem o traje de Citizen V. Pela primeira vez, é só Helmut. Ele encara os presentes. Eu criei os Thunderbolts para enganar. Mas eles me enganaram primeiro. A sala silencia. E talvez isso tenha sido a melhor coisa que já fiz. Os agentes o detêm, mas não com hostilidade. Tecno desaparece antes que possam prendê-lo. Do lado de fora, civis se reúnem. Há cartazes, obrigado, Thunderbolts. Alguns ainda duvidam. Outros aplaudem. No alto da base, Songbird, Atlas e Mach 1 observam a multidão. Eles vão decidir se acreditam, diz Atlas. Songbird sorri, mas hoje eu acredito. E naquele instante, sem uniforme, sem script, os Thunderbolts são finalmente heróis. E essa é mais uma página das Crônicas Heroicas. Se você curtiu essa história, deixe seu like e se inscreva para mais contos não contados do mundo dos quadrinhos. Sempre há outro herói, um outro vilão e mais uma reviravolta à espreita nas sombras. Te vejo no próximo capítulo.